Olá, boa noite, bem-vindo, bem-vinda você que está aqui me acompanhando no Instagram. Hoje a live é especial para você. Sim, geralmente eu faço live simultânea no Instagram e no YouTube. E hoje eu decidi ter uma interação maior aqui no Instagram. Por isso nós vamos falar especialmente com você. Então, obrigado para você que está chegando. Já peço para deixar o dedo aí no like, no coraçãozinho, que daí o algoritmo vai jogando para outras pessoas no Instagram. E hoje eu vou falar de um tema que eu acho de fundamental importância e que deve ser falado para mais pessoas, quanto mais pessoas possível. E eu fico feliz que esse tema está sendo abordado, chegando mais às mídias. Eu espero que esteja chegando o som bom aí para vocês. Nós vamos começar, como sempre, pontualmente. Eu já comecei falando às 7 horas em ponto. E o tema da live que eu escolhi para fechar o mês de agosto é justamente sobre saúde mental na pós-graduação. Justamente porque a USP, no jornal da USP, lançou na semana passada um estudo que está sendo feito, foi feito, na verdade, né? Agora eles estão lançando, os resultados serão lançados, mas o estudo foi realizado com 47 mil pessoas, entrevistando sobre sintomas que foram agravados durante o processo aí que nós estamos passando pela pandemia, e em especial nas pessoas que fazem pós-graduação, mestrandos e doutorandos. E sintomas como insônia, nervosismo, estresse, depressão, esses sintomas foram agravados. E o número é alarmante, porque 97% das pessoas entrevistadas disseram que têm algum desses sintomas. E que esses sintomas foram agravados devido a alguns aspectos que eles frisaram. Por exemplo, a mudança que foi muito abrupta, saindo aí do presencial para o online. Para nós que fazemos pesquisa, essa mudança ela é muito complexa, porque basicamente tudo que fazemos envolve laboratório, estar ali no ambiente universitário, e quando você não tem esse ambiente para desenvolver a sua pesquisa, isso realmente torna muito mais estressante, muito mais complexo você desenvolver qualquer coisa que você possa na área de pesquisa. Fazer em casa é muito mais complexo. Tudo bem, nos primeiros meses você vai colocar lá em dia, escrever um artigo, trabalhar resultados que você já tinha, mas depois começa a ficar muito mais complexo. Então, entende-se porque uma das principais condições foram essas. Manter também as datas e prazos. Isso foi uma coisa complexa, está sendo, porque você para a sua pesquisa, mas tem que manter data de defesa, prazo de entrega de relatórios. Isso ficou bem complexo e gera uma insegurança financeira, porque acaba a sua bolsa, mas não acaba a sua pesquisa. E as exigências das universidades e agências de fomento continuaram as mesmas. Isso culminou nesse número tão grande, nesse tamanho número de pessoas que alegaram ter todos esses sintomas, que vão de uma leve, né, de uma insônia, na verdade não é leve, né, tem insônia, ansiedade, estresse, nervosismo e depressão. Esses números não é novidade, eles se agravaram na pandemia, mas corroboram com um estudo que eu já citei anteriormente numa live, mas que eu vou frisar aqui com dados maiores, que é justamente um estudo que foi publicado pré-pandemia na Nature em 2018, em março de 2018, que eles fizeram um estudo e mostravam justamente que mais que 1/3 da população que fazia pós-graduação, ou seja, mestrandos e doutorandos, apresentavam em algum grau ansiedade ou depressão detectada. Especificamente, era um número de eles diagnosticaram 2.279 pós-graduandos de 26 países diferentes. Isso é interessante para comparar com esse estudo que a USP fez agora,
esses 47 mil pós-graduandos, eles analisaram de todas as universidades do país. Este estudo, agora que eu estou citando, ele fez uma análise pré-pandemia, ou seja, em 2018, com países diferentes. Mas pode ver que as angústias são iguais. Tanto que 49,7% das pessoas foram diagnosticadas com ansiedade e depressão. Esse número ele mostra que ele é bem gritante, porque comparado com a população em geral, cerca de 6% apresentava, né, até a pré-pandemia, apresentava a depressão. Ou seja, o número aí é muito grande quando você fala da questão quando você escolhe a área acadêmica como profissão. E muito porque é um ambiente que se naturaliza algumas coisas. Eu fico feliz, é lógico que é triste você observar que 97% das pessoas desenvolveram algum problema de saúde mental, mas fico feliz que pelo menos esse assunto está sendo abordado, porque há décadas atrás isto não era falado. Mostrar suas vulnerabilidades não era uma coisa boa, não era... você tinha que se mostrar forte e invencível. E, na verdade, tinha até uma romantização da pesquisa. O normal era você ficar aí horas no laboratório, 12, 15 horas, 7 dias por semana, você não ter uma vida social, e o que não é normal. O fato de você escolher uma vida, ter a profissão como acadêmico, e sim, nós estamos numa profissão, né? Você está só estudando? Não, somos profissional, cientistas. Não quer dizer que você não pode ter outras áreas da sua vida desenvolvida. Então, você tem que ter também outras áreas da sua vida. Você não pode se dedicar integralmente só à pós-graduação, porque vai acarretar as doenças de saúde mental, que é justamente a ansiedade, o burnout. Isso por conhecimento de causa, eu posso falar, eu desenvolvi o burnout no doutorado, porque você fica ali somente focado naqueles assuntos, 7 dias por semana, durante meses até anos. E isso vai aumentando muito a pressão. Fico feliz que agora as pessoas pelo menos estão se expressando, falando que tem um problema, buscando muito sobre isso, e as universidades estão se preocupando, tanto que a assistência social, tanto o setor de psicológico, eles estão dando acesso para os alunos. E você que está me ouvindo e sente que você está precisando desse auxílio, procure, porque é de fundamental importância. Não normalize isso e não tente amenizar, negar que está sentindo algum desses sintomas. Isso é muito importante. O fato de eu estar fazendo aqui a live, pessoal, é justamente para buscar mais interação com vocês. Então, por isso que eu estou focando no Instagram. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, eu vou estar acompanhando aqui. Então, pode interromper a minha fala, que eu gostaria muito de saber o que vocês têm a dizer, se vocês querem dizer alguma coisa. Pode deixar seu like também, seu comentário, me ajuda bastante. Pois bem, dando continuidade, então não normalizar isso, achar que é natural ter sintomas de ansiedade, de depressão. E outra coisa importantíssima, nós da área acadêmica, nós temos algumas habilidades que são desenvolvidas e que já podem ajudar bastante a amenizar esses sintomas. Se você se aprimorar, você vai ver como você consegue amenizar esses sintomas. Primeiro, focando no que eu estava falando de você não deve viver só em função da área acadêmica, porque isso intensifica esses sintomas que foram frisados na reportagem, que é justamente ter uma pressão muito grande, nervosismo, estresse, ansiedade, que vai culminar fatalmente num burnout, numa depressão. Mas o que você pode desenvolver, que vai te ajudar bastante, são as habilidades soft skills. E, na verdade, quem é pesquisador tem essas habilidades e desenvolve ao longo da trajetória. E você vai aprimorando
ao longo do caminho. Por exemplo, um pesquisador tem 4 habilidades que eu vou citar aqui e que cada vez mais está sendo buscada no mercado de trabalho. O Fórum Mundial de Economia citou, na verdade eu poderia citar aqui mais de 20 soft skills que são habilidades que são buscadas e que seria interessante que você desenvolva. Mas eu vou frisar só as 4 primeiras que o Fórum Econômico Mundial cita e que são as que eu vou citar que você já tem. Se você não tem ainda, desenvolva, mas eu tenho certeza que como pesquisador você já está desenvolvendo. Primeiro, a habilidade de resolver problemas complexos. Pesquisador tem essa habilidade. Você vai procurar resolver problema complexo. Ninguém vai pesquisar problema que já está resolvido. Pensamento crítico é outra habilidade desenvolvida por pesquisadores. Criatividade e gestão de pessoas, ou seja, trabalho em equipe, colaboração. Eu vou falar de cada uma dessas separadamente, mas você tem, olha que interessante, e o Fórum Econômico Mundial estava falando justamente das habilidades que serão mais buscadas a partir de agora, e já vem sendo buscada, na verdade. Se você dá uma olhada aqui nas vagas que foram disponibilizadas no LinkedIn em 2020, ou seja, as 12 milhões de vagas que foram disponibilizadas, lembrando que o LinkedIn é uma rede voltada para a área profissional, cuidado dela, porque lá o pessoal só mostra o palco, né? Não mostra o bastidor, então você vai ver só uma galera que sempre conseguiu, tá tudo certo na vida. Então, cuidado também com as redes sociais, elas têm esses lados que também não são tão positivos. Mas lá tem as vagas de trabalho, então é um lugar importante de você procurar. E as 10 vagas, entre as 10 coisas mais procuradas pelas 12 milhões de vagas espalhadas pelo mundo, era justamente, você vai ver destacado 5 habilidades sociocomportamentais, as soft skills. A primeira é a comunicação, e a comunicação vai ser a mãe de todas. Não é porque eu trabalho com comunicação que eu estou falando isso. Realmente ela vai ser a que abre portas para as outras habilidades. Por exemplo, a terceira é a resolução de problemas. Resolução de problemas, você tem que ter uma comunicação. Liderança, aprendizado online. Eu vou falar sobre o Learnability. Muito importante, não só o aprendizado online, mas sim o Learnability. E o aprendizado e desenvolvimento de funcionários. Pois bem, você vai desenvolver tanto na área acadêmica quanto na sua área profissional. Se você fala para mim, estou fazendo mestrado e doutorado, mas não vou virar professor universitário, lá na empresa você vai buscar bastante, vai ser cobrado de você as habilidades sociocomportamentais. Pois bem, vou ver se tem aqui algum comentário aqui que vai agregar na nossa apresentação e agradeço desde já. Tá vendo aqui? Opa! Thalita está colaborando. Boa noite. Obrigado. Este assunto está... Obrigado, Idelma. Este assunto precisa ser falado sempre. Obrigado, Thali, pela participação. Acho importante também levantar dados de ansiedade na pós-graduação entre as mulheres. Certamente os números são ainda mais impressionantes. Sim, voltando um pouquinho aqui, né? São mesmo. Tem uma questão toda que a mulher ela é mais cobrada, porque nós temos várias jornadas, não só a jornada de profissional, mas também a jornada de cuidar de casa, as mulheres também que estão fazendo pós-graduação e são mães que também decidem, né, trilhar o caminho porque, como eu falei, quando você decide ser um profissional da área acadêmica, é uma profissão como qualquer outra, então você não precisa parar a sua vida para fazer o seu mestrado, o seu doutorado e depois ser mãe, depois casar. E por isso as mulheres são muito cobradas e tem toda uma questão social aí mesmo. Às vezes eu penso que até uma questão de alguns preconceitos, né? Poderíamos falar bem sobre isso. Mas esses números seriam muito interessantes, acho que são bem maiores. Quando eu falei aqui da questão
desses dados que a Nature ela traz, quando ele foi lançado, eu li esse trabalho em 2018, eu já suspeitei que esses números poderiam ser maiores. Eles falam que 49,7% dos entrevistados tinham algum grau de ansiedade e depressão diagnosticados, né? Mas eu fico pensando nas pessoas que não falaram sobre isso, por causa justamente do preconceito, de ter que mostrar que não, né, que não tem, que é invencível, e todas essas questões que nós sabemos que existem. Certamente, com a mulher vem essa questão muito mais pesada, sem contar variação hormonal e todas essas coisas que todos nós temos, diga-se de passagem. Tem, né, dias que não levantamos bem. Seria muito importante esse tópico que a Thalita levantou, de fundamental importância. Acho que esses números são bem mais pesados quando se fala da mulher. Pois bem, como eu estava falando, as soft skills elas te ajudam bastante a amenizar esses sintomas. E todo profissional da área acadêmica tem. A primeira soft skill que eu vou falar, ela vai ajudar justamente porque a habilidade, ou quando você escolhe ser um pesquisador, ela é uma profissão muito solitária. Geralmente você está ali estudando, escrevendo artigo, mesmo a pesquisa no laboratório, você está sozinho. E a sensação de solidão ela é muito grande. Por isso, a primeira soft skill que eu cito aqui é a colaboração. Trabalho em equipe é fundamental. Até para você discutir as informações que você traz, que você tem. Você vai economizar muito tempo quando você tem um grupo. Discutir de preferência com outros profissionais, não necessariamente só do seu grupo, de outras universidades, universidades fora do país. Isso vai fazer com que você economize dinheiro, tempo. A saúde mental vai ajudar bastante. Esse fato de você não se sentir sozinho é importantíssimo. Você tem ali um apoio, um suporte. Não trabalhe sozinho. Durante um bom tempo do doutorado eu trabalhei sozinha e isso refletiu no meu trabalho. Patinar, não ir para frente, você desenvolve essa ansiedade, todos esses fatores eles vão sendo amplificados quando você se sente sozinho e não tem essa colaboração, esse networking. Então, trabalho em equipe, colaboração, o primeiro soft skill que você, se não tem, busque aprimorar e desenvolver. A segunda soft skill é a criatividade e inovação. E aqui eu já vou falar, buscar a criatividade voltado aí pelo learnability que eu falei, que é a habilidade de estar criando e inovando. Pesquisador tem que ter isso sempre, não pode ser mais do mesmo, tem que estar buscando esse desenvolvimento e esse aprendizado, essa capacidade de estar aprendendo sempre. Mas não é um aprendizado simplesmente agora, né? Eu antes era presencial, agora tem que ser online. Não é essa questão. Eu, por exemplo, aprendi a lecionar numa sala presencial. Agora eu tenho que aprender a interagir com vocês, a lecionar aqui pelo método online. Tudo bem, esse é o método. Mas a questão também é de aprender e também desaprender e reaprender. Essa é a questão do learnability, da capacidade de aprender. Essa é uma outra soft skill, a soft skill que vem sendo buscada, porque as pessoas têm aquela tendência de ficar, sempre foi assim, ou eu quero que seja assim, aquela mentalidade rígida. E não, essa capacidade de se renovar, de aprender e de buscar tem que estar sempre presente e vai amenizar essa sua ansiedade. Porque quando você parte do princípio que você está sempre aprendendo e sempre tem algo novo, essa cobrança ela cai. Você não tem que estar sempre sempre tendo o saber, como eu sei tudo e não estou... A palavra não vai sair, então vai ter que ser assim mesmo. Você tem que buscar tá aprendendo sempre, mas o fato dessa cobrança muito grande, que acaba gerando uma ansiedade, é porque você não pode errar.
você tem que saber tudo. E não é verdade isso. Por isso, a colaboração vai fazer com que você tenha maior criatividade e por meio do aprendizado, você tem essa criatividade e inovação. Certo? Pois bem, e o terceiro C que eu gosto de falar é o pensamento crítico voltado para a solução do problema. Sempre que você for falar de um problema, não fixar na questão de que é um problema, não conseguimos resolver. Todo o pesquisador, todo o acadêmico tem isso. Lógico, nós partimos sempre de um problema, mas sempre focado na solução. Isso é importante. Você vai... Eu quis trazer esse olhar, né? Justamente, a gente está falando da saúde mental, por que você está falando das soft skills? É que se você souber visualizar que você tem essas habilidades, elas vão amenizar bastante esse peso e essa pressão que você tem na pós-graduação. E quanto mais você desenvolve essas habilidades, melhor fica. Então você sabe que você tem colaboração, que você tem criatividade, que você tem um pensamento crítico voltado para a solução de problema. Então vai amenizando todas essas questões que dificultam a sua vida quando você está num processo de pós-graduação. Por isso, voltar o seu olhar para a solução do problema e não para o problema em si. O problema ele existe para ser solucionado e para isso que nós existimos como cientistas e como pesquisadores. E temos capacidade para isso. Pois bem, colaboração, criatividade e pensamento crítico, elas estão todas conectadas pelos quarto C, que é a comunicação. Tem essa integração entre elas. Você não vai ter esses 3 Cs que eu falei anteriormente se você não tiver a comunicação, certo? A comunicação ela vai te ajudar bastante. Por quê? Porque quando eu vou fazer um network, um trabalho em equipe, eu tenho que ter essa colaboração, tem que ter a comunicação e ela tem que ser assertiva. Também quando você está trabalhando no doutorado, no mestrado, você vai orientar pessoas. Então você vai ter que ter essa comunicação, saber tratar com a pessoa. É muito da comunicação, né? Não violenta, assertiva. Vem a comunicação. A colaboração envolve isso. A criatividade está voltada com a comunicação, não tem como. Você vai ser criativo justamente porque você vai buscar se comunicar com o outro, trocar ideias. E no meio acadêmico, isso tem que funcionar, tem que ocorrer. Se você não mostra o seu trabalho, não divulga o seu trabalho, não faz sentido você estar pesquisando. Não existe a pesquisa de uma pessoa só. E o pensamento crítico, claro, mas ele vai ficar crítico para quem? Para mim? Não faz sentido nenhum. Por isso a comunicação. Mas a comunicação, ela é um grande guarda-chuva. Quando você desenvolve a comunicação e a oratória, ela acaba trazendo as outras habilidades, que vai te ajudar muito, muito. O fato de você mudar a sua postura quando você tem uma boa comunicação, mudar a sua voz, mudar os gestos, isso já diminui seu medo de falar, diminui sua ansiedade, traz essa perspectiva diferente, um olhar diferente. E isso vai amenizar todos esses aspectos que dificultam e hoje em dia tem tanta essa pressão. Você já tem todas as pressões que eu citei anteriormente da questão, né, que está pressionando a pós-graduação. Se você ainda tiver medo de se apresentar, medo de falar numa reunião, medo de ter uma postura, né, impor a sua voz, falar o que você pensa, isso fica muito mais complexo. Por isso que a comunicação e oratória melhora bastante. Deixa eu beber uma água e dar uma olhada aqui nos comentários. Deixa eu agradecer a galera que está chegando aqui. Samuel, o William, a Thali, a Luciane. Obrigada, pessoal, vocês que estão chegando aí. Samuca acabou de comentar aqui, deixa eu dar uma olhada. Eu estou transmitindo via computador, então dá para dar uma olhada aqui. Samuca falou sobre abertura para conexão e não imposição de opinião.
Isso é ótimo. Na comunicação assertiva traz muito isso, né, Samuca? Que quando você treina essa comunicação, pensando no grupo, né? Quando você está ali, no ambiente, seja no ambiente acadêmico, no ambiente profissional, o Samuca é do agro, então traz essa questão toda aqui de ter uma comunicação mais assertiva, de não impor a opinião, criar essa conexão com a pessoa. A comunicação ela traz muito isso. E como eu falei, ela é um grande guarda-chuva, porque quando você se apresenta, você vai criando essa resiliência. É outra habilidade, soft skill muito requisitada atualmente. Você mostra suas vulnerabilidades e não mostra que você é o detentor do saber. Saiu a palavra que eu não conseguia falar naquela hora. Também mostra que você tem adaptabilidade, não é aquela pessoa rígida que é do seu jeito. E o protagonismo. Porque quando você tem a questão da comunicação, muitas pessoas, e eu já falei sobre isso, a pessoa ficar na plateia, eu não querer mostrar o meu trabalho, eu não querer me apresentar, isso vai criando essas ansiedades. Você já tem várias pressões, muitas pessoas já te pressionam, o sistema já está te pressionando. Se você criar essas outras ansiedades, não vou apresentar meu trabalho, tenho medo de me colocar, isso vai criar mais problemas futuramente para você. Não faça isso, cada vez mais desenvolva, procure, fale. Eu estou aqui, me ponho à disposição de te ajudar mesmo, não é questão de, tá vendendo o curso, não é isso. Quanto mais nós nos ajudarmos, melhor é. Então me chama, conversa, desenvolve a sua comunicação, a sua oratória. Isso vai ser bom para você, isso é bom para a sociedade. Quanto mais nós nos comunicamos, melhor vai ficando a sociedade como um todo. Certo? Obrigado a galera que está entrando, que está comentando. Pois bem, pessoal, eu falei já por meia hora, não vou me estender muito. É um assunto muito interessante, gostaria que nós conversássemos mais sobre isso. Obrigado pela colaboração da Thalita, o Samuel que mandou mensagem, e que possamos conversar mais sobre isso, falar mais sobre isso. A saúde mental na pós-graduação é um assunto que tem que ser falado, e formas de amenizar essa pressão e todo esse contexto, e formas de ajudar também os nossos pós-graduandos é fundamental. Eu deixo aqui minhas redes sociais. Se você, como eu falei, quiser entrar em contato comigo, eu tenho o meu curso, tenho também as consultorias online, vai passar por um processo de entrevista, apresentação, um projeto que você vai defender. Vem comigo, me contate, vai ser um prazer estar com vocês, desenvolvendo esse trabalho, melhorando a sua comunicação. E todas as terças-feiras eu lanço um podcast. Se você está me seguindo no Instagram, hoje eu lancei um podcast falando justamente dos 87% da pós-graduação estressados, ansiosos e depressivos. No YouTube, todas as quintas-feiras também, lançando os vídeos. Agradeço a atenção de todos. Deixo aí, peço para você ativar as notificações. Espero que vocês tenham gostado dessa apresentação e de eu trazer esse tema aqui para a live. E vou deixar para vocês uma frase do Marco Aurélio para dar uma pensada aí. Você tem o poder sobre a sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isto e você encontrará a sua força. Ótima noite para vocês, um ótimo descanso e nos vemos até mais. Muito obrigada pela atenção de todos. Valeu!